Olá, boa tarde, estamos de volta com mais um vídeo. Aqui o canal Ronaldo Barbosa, o canal da Bênção. Esse fundo musical aqui a gente escuta muito, né? Às vezes, vou colocar aqui de novo. Vou já chegar onde eu quero, vou explicar onde eu quero chegar. Escuta, né? Quando a gente escuta esse fundozinho musical, a gente sabe que normalmente não é coisa boa, né? Uma coisa de emergência, um plantão, algo aconteceu, uma tragédia. E normalmente quem vai dar essa notícia são jornalistas, né? Nossos jornais, né? E o que vem no meu coração nessa tarde, de transmitir para você, a palavra de Deus nos fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 17 diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra de Deus nos fala, temos várias passagens bíblicas se referindo à vinda do Senhor Jesus. E aquele fundo que eu coloquei, né? Com certeza quando esse dia chegar, esse fundo vai tocar, do plantão, da emergência, notícia urgente. Pessoas estão sumindo, né? Avião caindo, o piloto sumiu, os carros se batendo, motoristas sumindo, nos parques, locais de diversões onde se aglomeram muitas crianças, as crianças sumiram. Isso, normalmente os jornalistas, os repórteres na época, eles vão dizer, e está próximo isso, né? Deus colocou essa mensagem nessa tarde para você refletir, servir de alerta para você e para mim, que está próximo esse dia. E vão dizer que é disco voador, vão dizer que várias coisas. Só que o que se chama isso é o arrebatamento da igreja. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus está se cumprindo. Abra os olhos, acorde, desperte. 1 Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O evento aqui descrito pelo apóstolo Paulo, nestes versículos, é chamado o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Mas aqui no versículo 18, e vejamos que isso aqui faz muito tempo que foi escrito. E naquela época, glória a Deus, aleluia, foi escrito a data 51 depois de Cristo. Então vamos dizer que já se passaram mais de 1000 anos, quase 2000 anos, certo? Ou seja, se há quase 2000 anos atrás, baseado na data que foi escrito esse livro, essa carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, que foi o autor dessa carta, né? O tema dessa carta é a volta de Cristo, e a data foi cerca
de 51 depois de Cristo. Se naquela época eles já tinham essa, olha o que diz o versículo 18, portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se naquela época eles já tinham essa convicção, a igreja naquela época já estava se alertando, consolando uns aos outros com essa palavra, para que houvesse uma vigilância, para que houvesse uma renúncia, porque a qualquer momento Jesus poderia voltar e a qualquer momento a igreja ia ser arrebatada. E hoje, já se passaram quase 2000 anos, e cada dia que se passa, nós vemos cada vez mais a palavra de Deus se cumprindo. Em Mateus capítulo 24, uma certa vez os discípulos estavam ali reunidos com Jesus e estavam assentados no Monte das Oliveiras. E eles chegaram a eles, os seus discípulos chegaram em particular até Jesus e dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E eu vou citar aqui alguns versículos do capítulo 24. Eu quero te confrontar nessa tarde, para servir de alerta para você, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Ou então para você, principalmente você que está afastado, porque você já aceitou Jesus, já congregou, já serviu a Ele, já esteve na casa de Deus, quem sabe já teve chamada, teve cargos na igreja, e hoje está afastado. Hoje é dia de voltar para a presença do Senhor. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eu lhe pergunto nessa tarde, isso é mentira? Está ou não está acontecendo? Muitos vindo em nome de Cristo, usando a palavra, e enganarão a muitos. Versículo 6, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mista, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Lhe pergunto mais uma vez, isto está acontecendo ou não? Tudo isso que Jesus aqui alertou e deixou como sinais, ou seja, quando tudo isso começasse a acontecer com mais uma coisa, ser mais forte, com mais frequência, estaria se aproximando da vida do Senhor. 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, é só o começo. Eu creio que nós já estamos nesse período. Já estamos vivendo o princípio das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Hoje nós vivemos numa inversão de valores tão grande, numa inversão de valores, a palavra que eu quero colocar, imoralidade, pronto. Porque hoje nós estamos vendo assim hoje. As pessoas estão vivendo no pecado, né? Vamos aqui para falar de Deus. Romanos capítulo 1. E as pessoas têm ódio de quem? Olha a palavra se cumprindo. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Sereis odiados por todas as gentes
por causa do nome de Jesus. E eu tenho visto isso hoje. Romanos 1, 27. Não, Romanos 1:28. Romanos 1:28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, as pessoas não querem ter compromisso com Deus. As pessoas hoje não têm mais temor a Deus. Então, o próprio Deus está aqui, ó. E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, o ser humano hoje, a maioria não quer ter o conhecimento de Deus, não quer saber de Deus, não quer conversa com Deus. Assim o próprio Deus, está aqui na Bíblia, os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então as pessoas hoje, a maioria da humanidade, estão praticando coisas que não convêm. Aí a minoria, né? Os remanescentes, aqueles que ainda procuram obedecer a Deus, aqueles que ainda têm temor a Deus, a sua palavra, ainda procura pregar a verdade. Aí vai se confirmar lá com o versículo 9 que eu li de Mateus 24. Serei odiado de toda a gente por causa do meu nome. As pessoas estão praticando atos que não convêm. Ah, eu odeio o pastor fulano de tal. Eu odeio aquele homem. Eu odeio aquela mulher, porque aquele homem, aquele pastor, aquela mulher estão pregando a palavra e desistem do temor a Deus. Aí confronta aquele que vive no pecado nas práticas que não convém. Aí por isso está batendo na 24, Mateus 24, 9. Serei odiados por nome de Jesus. Quando pregamos contra o pecado e ainda tentamos priorizar a santidade, nós estamos procurando fazer a vontade de Deus. E é por causa dessa mensagem que nós somos odiados. Muitos somos odiados, nós somos odiados pelo nome de Jesus Cristo. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então não está se cumprindo a palavra. Nesse tempo muitos serão escandalizados, muitos adultérios, pastores divorciando, troca a esposa de 40 e 50 por uma de 25, uma de 30, na maior normalidade do mundo. A perversão, a imoralidade. Aqui não é para o povo de fora, não é para o ímpio, aqui é para os crentes, é para quem está dentro da igreja. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Amados, e o pior que tem muitos, além do escândalo que está acontecendo dentro do meio do povo de Deus, né? A Bíblia está se cumprindo, mas que essa parte não venha se cumprindo em mim nem em você que está assistindo esse vídeo. E o outro lado é que as pessoas, ou aí está acontecendo tudo, está tudo complicado, porque muitos estão escandalizando o Evangelho, e muitos estão se deixando levar por esses que estão se escandalizando. O pior, aqueles que estão escandalizando a obra de Deus, né, profanos, em vez de assumir os erros, de assumir o pecado, de reconhecer que está errado, não. Ainda fica dentro da igreja e ainda fica justificando o pecado. E muitas pessoas seguem esse tipo de raciocínio, essa ideologia do cão. Ah, fulano que é pastor faz assim, 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 vou fazer também. Não. Tem que haver mudança de vida. Tem que haver santidade. Em Hebreus 14, 12, nos fala que nós devemos ter a comunhão com todos. Vamos estar aqui. Hebreus 14, 12.
Glória a Deus. Hebreus 12, 14, perdão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, um dos requisitos aqui é a santificação. Sem a santificação, meu amado, eu não vou ver o Senhor, você não vai ver o Senhor. E as pessoas hoje querem viver no pecado, querem justificar, querem entrar no céu à força, não entra. Tem que haver santidade, tem que haver mudança de vida. Essa palavra serve para mim e para você, é uma palavra de alerta. Provérbio 28, 13. O que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Devemos deixar nossos pecados, nossas falhas. A cada dia devemos se reconciliar com o Senhor, pedir perdão ao Senhor, se reconciliar com Ele. Mateus 24 ainda, continuando. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Temos hoje vários falsos profetas. Homens de Deus que há 20 anos atrás pregavam a palavra como ela é. E hoje tem pregadores que pregam, ele está despregando o que ele pregou 20 anos atrás. Quem está assistindo esse vídeo sabe do que eu estou falando. Pregava a santidade, né? Tinha doutrina. Aí ele está despregando o que ele pregava antes. Então, a Bíblia está se cumprindo. O arrebatamento, o Senhor está voltando. Versículo 12, esse versículo não sai da minha memória. O que eu vejo mais acontecendo hoje. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Esse amor de muitos aqui, é a igreja. Não é lá fora, é a igreja. Os crentes, os cristãos. O amor esfriou em relação ao evangelismo. O amor esfriou em relação a missões. O amor esfriou em relação à própria palavra amor. Amor ao próximo. Eu acho bonita porque aqui eu estou pregando essa mensagem, mas eu estou refletindo. E aqui o Espírito Santo está me incomodando e me tocando onde eu tenho que mudar. Mediante que essa palavra está me corrigindo, me ensinando. Aí fica muitos aí nas redes sociais, no Facebook, batendo nas igrejas, batendo nos pastores. Fulano não faz isso, a irmã não faz isso. E você está fazendo o quê? O que você está fazendo para o reino de Deus? Romanos 14, 12. Cada um prestará conta de si mesmo. Amém? E o amor de muitos está se esfriando. É crente apontando crente, é criticando, sabe? E outros crentes pecando e querendo se justificar. Não. Vamos todos se arrepender. Vamos pedir ao Senhor misericórdia. Vamos pedir força ao Senhor que nós possamos permanecer nos seus caminhos, que nós possamos estar preparados para o dia do arrebatamento. Mas o versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amada igreja do Senhor, amados irmãos, nós vamos permanecer firmes até o fim. Você que não está firme hoje, volte para o caminho do Senhor. Depois nós, o que ficarmos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a esperança que eu e que você
não podemos perder o dia da vinda do Senhor. João 14, 3. 14, 1, 2, 3. O Evangelho, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, amados, o Senhor foi preparar o lugar. Quando aqui a palavra diz, na casa de meu pai, aqui é uma referência ao céu. Porque Jesus para lá precisava ir, para nos preparar lugar. Deus tem um celeste lar, onde há muitas moradas, e para os quais a família de Deus, ora vivendo na terra, será transladada. Não temos aqui cidade permanente, somos forasteiros, estamos aqui de passagem. 3. Virei outra vez. Isso aqui foi uma promessa de Jesus. Ele diz assim, vou preparar lugar, eu virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esse é o desejo do Senhor, que um dia nós vamos estar com Ele. E para finalizar essa mensagem nessa tarde, que Deus te abençoe, amém? Que Deus nos dê força, que nós possamos um dia morar no céu. 2 Pedro 3,9. Aqui vem muitos questionamentos. O questionamento começa no versículo 4 de 2 Pedro 3,4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Né? Tem um questionamento, muitos hoje se questionam. Os crentes, os cristãos, os evangélicos pegam essa mensagem. Há tantos anos que eu ouço isso, né? Do meus avós, do meu pai. Ele está voltando, ele vai voltar, ele está voltando. E ninguém vê isso. Os sinais estão mostrando que está se aproximando a vinda dele. Mas eu vou te mostrar nessa tarde, que você venha se sensibilizar, né? Por qual motivo ele não voltou ainda? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Que é longânimo, ele é paciente. E querendo que alguns, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então esse é o desejo do Senhor, que ninguém se perca. O Senhor veio para todos, Ele enviou seu Filho, foi para toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem preferência por o A, pelo B. Ele é longânimo. Jesus não voltou ainda, quem sabe, por causa de você. Ele quer que você vá morar no céu, que você confesse Jesus como seu Salvador. Ele não voltou ainda porque Ele quer que você se reconcilie. Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele está esperando você voltar para os caminhos dele. Jesus está voltando. A igreja vai ser arrebatada. Aleluia. Glória a Deus. E está muito perto de a gente ouvir, né? Como eu falei aqui no início, do plantão, né? Também da Globo, né? Quando a gente escuta, está assistindo alguma aqui. Quando a gente escuta esse fundo, essa trilha musical, essa trilha sonora, né? O plantão jornalístico da Globo, né? A gente já fica apreensivo. O que foi que houve? O que aconteceu? Vai ser assim, no dia do arrebatamento. E vindo repórter, todos aqueles canais de televisão,
aqueles dos Estados Unidos, da Alemanha, Inglaterra, Japão. Agora vamos direto para o Japão, direto dos Estados Unidos. Jesus está voltando. Está perto de acontecer o arrebatamento. Jesus te ama. Volta para Cristo hoje. Aceita Jesus hoje como teu Salvador. Que Deus te abençoe. E que nós não venhamos ouvir esse plantão no dia do arrebatamento. Amém? Quando esse plantão for ser tocado na televisão, quando começar as notícias, nós vamos ser noticiário. Nós vamos ser, talvez, capa de jornais, manchete de jornais, manchete desse plantão. Mas nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos na glória. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.